Existe um momento silencioso que muda completamente a direção da vida de uma pessoa. E quase ninguém percebe quando ele acontece, porque não vem acompanhado de grandes sinais, não acontece como uma explosão repentina de clareza, nem como aquelas transformações dramáticas que os filmes gostam de mostrar. Na maioria das vezes, começa de maneira muito mais sutil. Você apenas se cansa. Cansa de controlar tudo. Cansa de tentar forçar respostas. Cansa de carregar uma ansiedade constante que faz parecer que a vida inteira depende da próxima mensagem, da próxima oportunidade, do próximo resultado, do próximo sinal de que finalmente as coisas vão dar certo. E então, quase sem perceber, algo dentro de você desacelera. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque a vida ficou perfeita, mas porque lutar o tempo inteiro começou a parecer mais doloroso do que parar por alguns instantes e respirar. E é exatamente nesse ponto que algo estranho começa a acontecer. As coisas começam a se mover. Não de forma mágica. Não como se o universo decidisse premiar você por sofrer em silêncio, mas como consequência de algo profundamente psicológico que Carl Jung passou grande parte da vida tentando explicar. Jung acreditava que o mundo externo frequentemente reflete o estado interno da mente humana, e isso significa que muitas vezes não é a vida que está completamente bloqueada. É a nossa percepção que está aprisionada por tensão, medo, urgência e excesso de controle. Porque uma mente em guerra não consegue enxergar com clareza. Ela reage. Ela força. Ela tenta controlar o tempo. Ela transforma tudo em sobrevivência. E quando alguém vive assim por tempo demais, começa a perder a capacidade de perceber o fluxo natural da própria vida. Tudo vira esforço. Tudo vira pressão. Tudo parece distante, pesado, travado. Talvez você tenha sentido isso recentemente. A sensação de estar tentando demais e ainda assim nada acontecer como deveria. Como se quanto mais você corre atrás, mais as coisas escapassem. Como se sua mente nunca descansasse completamente, sempre tentando antecipar problemas, prever rejeições, evitar perdas, controlar resultados. Mas Jung observou algo fascinante sobre a psique humana. Quando o caos interno diminui, a percepção muda. E quando a percepção muda, a vida começa a responder de maneira diferente. Você passa a enxergar oportunidades que antes ignorava. Começa a perceber padrões que estavam invisíveis. Pessoas aparecem no momento certo. Ideias surgem com clareza inesperada. Caminhos que pareciam fechados começam lentamente a se abrir. E o mais curioso é que isso geralmente acontece depois que você para de agir a partir do desespero. Porque o desespero estreita a consciência. Mas a calma expande. Neste vídeo, você vai entender as 5 mudanças silenciosas que começam a acontecer quando uma pessoa finalmente se acalma internamente. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você perceba que muitas coisas na sua vida não estavam esperando mais esforço, estavam esperando mais consciência. Porque existe uma diferença enorme entre desistir da vida e parar de lutar contra ela. A maioria das pessoas nunca aprende essa diferença. Desde cedo, somos ensinados que viver significa correr sem parar, fazer mais, produzir mais, controlar mais, resolver tudo imediatamente. E por trás dessa mentalidade existe uma ansiedade silenciosa que poucas pessoas questionam. A ideia de que, se você relaxar por um instante, tudo vai desmoronar. Então a mente entra em estado constante de vigilância, sempre antecipando o próximo problema, sempre imaginando o pior cenário, sempre tentando controlar o que ainda nem aconteceu. E isso cria um tipo de desgaste invisível. Não é apenas cansaço físico, é exaustão psicológica, um ruído mental permanente que impede a pessoa de sentir paz até mesmo nos momentos em que nada de ruim está acontecendo. Jung percebeu que grande parte do sofrimento humano nasce exatamente desse conflito interno, não apenas das circunstâncias da vida, mas da resistência constante contra elas. A mente cria uma versão imaginária de como tudo deveria ser, como as pessoas deveriam agir, como o amor deveria acontecer, como o reconhecimento deveria vir, como o futuro deveria se desenrolar. E quando a realidade não corresponde a essa expectativa, começa uma luta silenciosa.
Uma luta que quase nunca muda o mundo externo, mas destrói o interno. Porque enquanto alguém luta contra aquilo que já aconteceu, perde completamente a capacidade de perceber o que ainda pode acontecer. E talvez esse seja um dos maiores motivos pelos quais tantas pessoas se sentem perdidas hoje. Elas estão mentalmente presas entre o passado que não aceitam e o futuro que tentam controlar desesperadamente. Nunca realmente presentes, nunca realmente disponíveis para enxergar a vida como ela está acontecendo agora. E sem presença, não existe clareza. A pessoa olha para a própria vida e só vê bloqueios, só vê demora, só vê frustração. Mas uma mente em tensão constante filtra a realidade de forma extremamente limitada. Ela enxerga apenas aquilo que confirma sua ansiedade. É como alguém tentando encontrar uma saída enquanto mantém os olhos fixos na parede. A saída pode até estar ali, mas o estado interno da pessoa a impede de vê-la. E é por isso que quando você finalmente se acalma, algo profundo começa a mudar. Sua mente para de desperdiçar energia resistindo ao que é. E essa energia volta a ficar disponível para perceber. Perceber oportunidades, perceber sinais, perceber caminhos, perceber pessoas, perceber a si mesmo. Aceitar a realidade não significa se conformar com ela. Jung jamais defenderia a passividade emocional. Aceitar significa apenas parar de lutar contra fatos já existentes para que sua consciência possa finalmente agir com lucidez, em vez de desespero. Porque existe uma diferença gigantesca entre ação consciente e reação ansiosa. A reação nasce do medo. A ação nasce da clareza. E pessoas em estado constante de urgência raramente conseguem agir com verdadeira clareza. É por isso que tantas decisões tomadas em ansiedade acabam criando ainda mais sofrimento. Relacionamentos forçados, escolhas impulsivas, tentativas desesperadas de preencher vazios internos rapidamente. A pessoa não está escolhendo com consciência. Está apenas tentando aliviar o desconforto psicológico do momento. Mas quando algo dentro dela finalmente desacelera, o olhar muda. Ela começa a perceber que nem tudo precisava ser resolvido imediatamente, que muitos caminhos não estavam fechados, apenas invisíveis sob o excesso de tensão, que várias respostas não surgem através de força, mas através de silêncio. E Jung acreditava profundamente nisso, na capacidade da psique humana de se reorganizar quando o ruído interno diminui. Existe uma palavra que Jung usava para descrever certos acontecimentos que parecem coincidências, mas carregam um significado psicológico profundo. Ele chamava isso de sincronicidade. Momentos em que eventos aparentemente desconectados começam a se alinhar de forma estranha, quase como se a vida estivesse tentando mostrar alguma direção. Uma conversa inesperada que responde exatamente algo que você precisava ouvir. Uma oportunidade surgindo logo depois que você finalmente soltou aquilo que tentava controlar. Um encontro aparentemente aleatório que muda completamente o rumo de algo importante. A maioria das pessoas acredita que esses momentos simplesmente aconem. Mas Jung percebia algo mais profundo. Esses movimentos se tornam mais visíveis quando a mente para de operar em estado de sobrevivência constante. Porque uma mente ansiosa não consegue escutar os sinais sutis da vida. Ela está ocupada demais tentando impedir o pior. E talvez seja por isso que tantas pessoas dizem sentir que tudo começou a fluir depois que finalmente desistiram de controlar cada detalhe. Não porque desistiram da vida, mas porque abandonaram a guerra interna contra ela. Quando o barulho mental diminui, a percepção se expande. E aí você começa a notar coisas que sempre estiveram ali. Uma frase simples que toca exatamente uma ferida interna. Um sentimento silencioso dizendo para seguir um caminho diferente. Uma intuição insistente que sua mente acelerada ignorava há meses. Pequenas mudanças aparentemente insignificantes que acabam alterando completamente a direção da sua vida. Mas nada disso pode ser percebido quando existe excesso de ruído dentro de você. E talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual tanta gente hoje se sente desconectada da própria vida. Elas perderam contato com o silêncio, perderam contato com a própria intuição, com o próprio corpo, com os próprios sentimentos reais. Vivem apenas reagindo, correndo.
tentando sobreviver emocionalmente ao próximo problema antes mesmo que ele exista. Mas a vida raramente fala através do desespero. Ela fala através da percepção. E percepção exige espaço interno. Talvez por isso, as mudanças mais importantes da vida quase sempre começam em silêncio. Não no momento em que você finalmente conquista algo externo, mas no instante em que alguma coisa dentro de você para de lutar desesperadamente contra si mesma. Porque é nesse momento que a mente deixa de funcionar como inimiga e começa lentamente a se tornar clareza. Porque uma mente acelerada não consegue escutar a própria intuição com clareza. Ela questiona tudo imediatamente. Duvida de tudo. Precisa de garantias antes de agir. Precisa controlar o resultado antes mesmo de começar. E isso cria uma desconexão profunda entre a pessoa e a própria percepção. Jung acreditava que existe dentro de cada ser humano uma inteligência psicológica muito mais profunda do que a mente racional costuma admitir. Uma espécie de orientação interior que constantemente tenta mostrar o que faz sentido, o que está desalinhado, o que precisa ser deixado para trás e qual direção possui mais verdade para aquela vida específica. Mas essa orientação não grita. Ela sussurra. E uma mente cheia de medo não consegue ouvir sussurros. Talvez seja por isso que tantas pessoas hoje vivem desconectadas de si mesmas. Elas passam tanto tempo reagindo à pressão externa, à ansiedade, às expectativas e ao medo de errar que perdem completamente a capacidade de perceber aquilo que o próprio corpo, a própria intuição e a própria vida estão tentando mostrar há muito tempo. E quanto mais ruído existe dentro da mente, mais difícil se torna reconhecer os sinais sutis que poderiam mudar completamente a direção da vida. Porque os sinais quase nunca aparecem de maneira óbvia. Eles surgem em detalhes. Uma conversa inesperada. Uma sensação insistente. Uma coincidência estranha. Uma porta que se fecha de repente. Uma oportunidade que aparece quando você menos esperava. Mas pessoas ansiosas tendem a ignorar tudo aquilo que não corresponde exatamente ao plano que haviam criado mentalmente. Elas ficam tão fixadas em controlar um caminho específico que deixam de perceber que a vida talvez esteja tentando conduzi-las para outro lugar. E é exatamente aí que a calma começa a mudar tudo. Quando o estado interno desacelera, sua percepção se expande. Você deixa de enxergar apenas problemas e começa a perceber conexões. Começa a notar padrões. Pequenos movimentos que antes pareciam irrelevantes passam a carregar significado, não porque você entrou numa fantasia mística, mas porque sua mente finalmente ganhou espaço suficiente para interpretar a realidade com mais profundidade. Jung chamava isso de sincronicidade, momentos em que acontecimentos aparentemente desconectados começam a se alinhar de maneira significativa. Não como mágica, mas como reflexo de uma consciência mais presente e mais alinhada consigo mesma. E talvez o mais interessante sobre isso seja que a vida nunca para de enviar sinais. O que muda é a capacidade da pessoa de percebê-los. Uma mente em guerra interpreta tudo como ameaça. Uma mente calma consegue interpretar como direção. E isso altera completamente a forma como alguém se move pela vida. Porque clareza não significa ter todas as respostas. Clareza significa conseguir distinguir o que é medo, do que é intuição, o que é ansiedade, do que é verdade. E muitas pessoas passam anos confundindo essas duas coisas. Confundem tensão com urgência verdadeira. Confundem apego com amor. Confundem obsessão com propósito. Confundem medo de perder com conexão real. Mas quando o ruído interno começa a diminuir, essas diferenças ficam muito mais visíveis. E junto com essa clareza surge outra transformação silenciosa. Sua energia muda. E isso afeta profundamente os relacionamentos da sua vida. Existe algo que quase ninguém fala abertamente, mas todo mundo sente. Algumas pessoas cansam você mesmo sem fazer nada diretamente errado. Você conversa com elas por poucos minutos e sai mais pesado. Existe uma tensão invisível na presença delas. Uma necessidade constante de validação, atenção ou confirmação que cria um ambiente emocionalmente sufocante, mesmo quando as palavras parecem normais. Agora pense no contrário.
Pense em alguém cuja presença transmite calma. Alguém que não parece desesperado para ser aceito. Não tenta provar valor o tempo inteiro, não força conexão, não transforma cada silêncio em desconforto. Estar perto dessa pessoa parece leve, natural. E Jung acreditava que isso acontece porque os seres humanos se comunicam muito além das palavras. Existe uma linguagem emocional invisível acontecendo o tempo inteiro. Uma percepção inconsciente que capta o estado interno das pessoas antes mesmo que qualquer conversa realmente comece. E o estado interno de alguém em constante ansiedade é percebido imediatamente, mesmo que ninguém saiba explicar exatamente como. Quando uma pessoa vive em desespero silencioso, necessidade emocional constante ou medo profundo de perder, ela começa a projetar isso sem perceber. A forma de olhar muda, a energia muda, a maneira de se relacionar muda. E os outros sentem, principalmente pessoas emocionalmente equilibradas, porque pessoas emocionalmente saudáveis tendem a se afastar de campos de tensão muito intensos. Não por frieza, mas por autopreservação. Relações construídas sobre necessidade emocional excessiva rapidamente se tornam desgastantes. E então surge um paradoxo doloroso. Quanto mais alguém precisa desesperadamente de conexão, mais tende a afastar exatamente as pessoas capazes de oferecer algo genuíno. Enquanto isso, acaba atraindo pessoas que se alimentam dessa carência emocional. Pessoas que gostam da dependência, da validação constante, do desequilíbrio da relação. E muitas vezes a pessoa nem percebe que está presa nesse padrão, porque ela acredita que o problema é: ninguém fica. Quando na verdade o problema pode ser o estado interno a partir do qual ela está tentando se conectar. Jung falava sobre individuação, o processo psicológico de se tornar inteiro, de parar de buscar fora aquilo que precisa ser construído primeiro dentro de si. E quando alguém começa a passar por esse processo, os relacionamentos mudam completamente. Porque a energia deixa de ser: por favor, preencha meu vazio, e passa a ser: eu já existo inteiro, agora quero conexões verdadeiras. Essa mudança é silenciosa, mas poderosa. A pessoa deixa de entrar em relações movida pelo medo de ficar sozinha. Para de transformar conexão em dependência emocional. Para de buscar no outro uma solução para o próprio vazio interno. E é exatamente nesse momento que relações mais saudáveis começam a surgir naturalmente. Não por estratégia, não por manipulação, não porque a pessoa aprendeu técnicas sociais, mas porque o estado interno mudou e campos semelhantes se aproximam. Pessoas emocionalmente conscientes tendem a reconhecer umas às outras de maneira quase imediata. Existe menos necessidade de performance, menos jogos emocionais, menos esforço para parecer algo diferente do que se é. Porque quando alguém finalmente encontra paz dentro de si, deixa de precisar convencer o mundo do próprio valor. E isso torna sua presença muito mais leve, muito mais segura, muito mais verdadeira. E junto com essa mudança nos relacionamentos, outra coisa começa lentamente a acontecer. As oportunidades começam a surgir de forma diferente. Porque existe uma crença muito comum de que tudo na vida precisa ser conquistado através de força constante. Como se apenas quem insiste até o limite, quem controla tudo e quem vive em estado permanente de pressão pudesse alcançar algo significativo. Mas Jung percebia algo muito mais profundo. Existe um ponto em que o excesso de esforço começa a trabalhar contra você, principalmente quando esse esforço nasce do medo. Pense na diferença entre alguém agindo com clareza e alguém agindo em desespero. As duas pessoas podem estar fazendo exatamente a mesma coisa externamente, mas internamente a energia é completamente diferente. A pessoa desesperada força, tenta controlar cada detalhe, precisa que tudo aconteça imediatamente. Transforma qualquer oportunidade numa questão de sobrevivência emocional. E isso altera a forma como ela fala, a forma como decide, a forma como se posiciona, a forma como as outras pessoas a percebem. Existe uma pressão invisível em cada movimento. E muitas vezes, essa pressão fecha exatamente as portas que ela está tentando abrir, porque uma mente obcecada por um único resultado perde a capacidade de enxergar possibilidades alternativas.
Ela insiste tanto num caminho específico que ignora completamente os desvios que poderiam levá-la para algo ainda melhor. E a vida raramente funciona de maneira linear. Muitas das oportunidades mais importantes surgem de situações que inicialmente pareciam erros, atrasos ou desvios inesperados. Uma conversa casual, uma mudança de planos, uma perda que obrigou você a mudar de direção, uma porta fechada que acabou impedindo você de permanecer preso num caminho errado. Mas uma mente em estado de compulsão não consegue perceber isso. Ela interpreta qualquer desvio como fracasso, enquanto a mente calma consegue interpretar como redirecionamento. E essa diferença muda destinos inteiros. Não a calma de quem desistiu da vida, mas a calma de quem finalmente parou de transformar cada desejo em desespero. Existe uma diferença enorme entre querer algo com clareza e precisar daquilo para sentir que sua vida tem valor. A maioria das pessoas nunca aprende essa diferença. Elas vivem num estado constante de urgência emocional, como se tudo dependesse do próximo resultado dar certo, da próxima resposta chegar, da próxima oportunidade finalmente acontecer. E quando alguém vive assim por tempo demais, começa a perder algo essencial: a presença. Porque uma mente desesperada nunca está realmente no momento presente. Ela está sempre alguns passos à frente, tentando controlar o que ainda não aconteceu. E isso muda completamente a energia que a pessoa leva para o mundo. As conversas deixam de ser genuínas e passam a carregar expectativa. As relações deixam de ser encontros e passam a se tornar tentativas silenciosas de preencher vazios internos. Até as oportunidades começam a ser percebidas através do medo de perder, não através da clareza de escolher. E os outros sentem isso, mesmo sem saber explicar exatamente como. Jung acreditava que os seres humanos percebem muito mais uns sobre os outros do que a mente racional consegue compreender conscientemente. Existe uma comunicação invisível acontecendo o tempo inteiro, um nível emocional profundo onde estados internos são captados antes mesmo das palavras. É por isso que algumas pessoas transmitem paz apenas pela presença, e outras transmitem tensão mesmo em silêncio. A pessoa calma não precisa convencer ninguém de nada. Ela não está tentando desesperadamente ser aceita, validada ou reconhecida a cada instante. Existe uma estabilidade interna nela que cria espaço para o outro respirar também. E isso é raro, muito raro, porque a maioria das pessoas hoje vive tão tomada pela própria ansiedade que já não consegue mais simplesmente estar presente. Estão sempre tentando alcançar algo, provar algo, evitar algo ou controlar algo. Mas presença real tem um efeito poderoso sobre a vida. As pessoas certas começam a confiar mais em você. As conversas se tornam mais profundas. As conexões deixam de parecer forçadas. Até oportunidades começam a surgir de forma diferente, porque você passa a enxergar além do desespero imediato. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes que Jung tentava mostrar. Uma mente calma percebe possibilidades que uma mente ansiosa jamais conseguiria enxergar. Porque o desespero estreita a consciência, mas a clareza expande. Quando alguém está obcecado por um único resultado, perde completamente a capacidade de perceber caminhos alternativos. A pessoa insiste tanto na direção que imaginou que ignora todas as outras possibilidades que a vida tenta apresentar. E muitas vezes, as maiores mudanças chegam exatamente através desses desvios inesperados. Uma conversa que parecia irrelevante, uma perda que obrigou você a mudar de direção, um atraso que evitou algo pior, uma oportunidade que não tinha nada a ver com o plano original, mas acabou aproximando você de algo muito mais alinhado com quem realmente era. Mas para perceber isso, é necessário um estado interno diferente. Não passividade, não desistência. Clareza. Jung falava sobre a importância de se tornar receptivo sem se tornar passivo. Existe uma diferença profunda entre permitir que a vida se revele e simplesmente abandonar a própria responsabilidade sobre ela. A pessoa calma continua agindo, continua construindo, continua caminhando em direção ao que deseja. Mas ela deixa de agir como alguém em guerra contra o tempo. E isso muda tudo.
Porque quando você para de criar atrito interno constantemente, sua energia deixa de ser consumida por ansiedade e passa a ficar disponível para percepção, criatividade, presença e discernimento. A vida começa a fluir de maneira diferente, não porque o mundo mudou magicamente, mas porque você mudou a forma como se relaciona com ele. E então surge, talvez, a transformação mais profunda de todas. Você começa lentamente a perceber qual vida realmente pertence a você. Existe uma diferença silenciosa entre a vida construída para atender expectativas externas e a vida construída em coerência com aquilo que você realmente é. E quem já viveu essas duas experiências sabe exatamente como essa diferença se manifesta internamente. Por fora, tudo pode até parecer certo. As conquistas existem, os objetivos são alcançados, as pessoas admiram, a rotina funciona. Mas por dentro existe um desconforto difícil de explicar, uma sensação persistente de estar distante de si mesmo. Como se alguma parte da vida estivesse sendo vivida no automático, sustentada mais por obrigação do que por verdade. Jung dedicou grande parte da vida tentando compreender esse conflito. Ele acreditava que todo ser humano carrega uma natureza própria, uma direção interna específica, uma maneira genuína de existir no mundo. E quando alguém se afasta demais dessa essência para corresponder expectativas, padrões externos ou necessidades de aprovação, surge uma divisão psicológica profunda. A pessoa começa a viver contra si mesma, e nenhum sucesso externo consegue resolver completamente esse conflito. Porque o problema não está apenas no que falta fora. Está na desconexão interna entre quem a pessoa realmente é e quem aprendeu que precisava ser para ser aceita. Esse conflito drena a energia silenciosamente. A pessoa força caminhos que parecem certos para os outros, mas internamente tudo parece pesado. Nada realmente descansa. Mesmo quando conquista algo importante, o alívio dura pouco, porque a raiz do vazio continua intacta. E é exatamente aí que a calma se torna transformadora. Porque quando o ruído interno diminui, você começa finalmente a ouvir a si mesmo com mais honestidade. Começa a perceber o que realmente importa para você, separado daquilo que ensinaram que deveria importar. Começa a distinguir o que é desejo genuíno, do que é condicionamento, o que é verdade interna, do que é necessidade de aprovação. E conforme essa clareza cresce, suas escolhas começam a mudar. Não necessariamente de forma dramática no início, mas profundamente. Você começa a sentir quais ambientes drenam sua energia, quais relações exigem versões falsas de você, quais caminhos foram mantidos apenas por medo de decepcionar outras pessoas. E aos poucos surge uma coerência interna que antes não existia. Você para de viver dividido, para de lutar contra si mesmo, para de sustentar personagens que já não fazem sentido. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, não quem o mundo esperava que você fosse. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual tantas coisas começam a fluir quando você se acalma. Não porque o universo decidiu recompensar você magicamente, mas porque pela primeira vez em muito tempo, suas escolhas começam a nascer de um lugar mais verdadeiro. Você para de desperdiçar energia sustentando conflitos internos constantes, e essa energia volta a estar disponível para construir uma vida que realmente faz sentido. Relações mais honestas, escolhas mais conscientes, trabalhos mais alinhados, caminhos que talvez não impressionem todo mundo, mas que finalmente trazem uma sensação rara de paz interna. E existe algo profundamente descansante em viver uma vida que é genuinamente sua, mesmo com desafios, mesmo com incertezas, mesmo sem garantias. Porque quando o caminho é verdadeiro, algo dentro de você reconhece isso silenciosamente. Você não precisa se convencer o tempo inteiro a continuar. Parte de você simplesmente sabe. Talvez por isso tantas pessoas hoje estejam exaustas sem entender exatamente por quê. Não porque trabalham demais apenas, mas porque vivem afastadas de si mesmas, resistindo à realidade, tentando controlar tudo, buscando fora algo que só poderia surgir através de mais consciência interior. E Jung passou a vida inteira tentando mostrar exatamente isso.
A maioria das pessoas não está presa apenas pelas circunstâncias externas. Está presa pelo conflito interno entre quem realmente é e quem acredita que precisa ser para merecer amor, reconhecimento ou pertencimento. Mas quando esse conflito começa a diminuir, a vida começa lentamente a se reorganizar. E talvez o mais bonito sobre esse processo seja que ele não exige perfeição. Exige apenas honestidade. A honestidade de parar por um instante, silenciar o ruído e finalmente perguntar a si mesmo: essa vida que estou tentando construir realmente pertence a mim? A calma descrita aqui não é ausência de ambição, não é desistir dos próprios sonhos, não é abandonar objetivos ou aceitar uma vida sem direção. Existe uma interpretação muito superficial sobre tranquilidade que faz parecer que pessoas calmas são pessoas passivas, sem intensidade ou sem desejo de crescimento. Mas Jung enxergava algo completamente diferente. Para ele, a verdadeira calma não nasce da falta de vontade. Nasce da ausência de guerra interna. É o momento em que a mente deixa de lutar contra si mesma o tempo inteiro. Quando a energia antes desperdiçada em ansiedade, comparação, necessidade de aprovação e medo constante começa finalmente a ficar disponível para algo muito mais importante: consciência. Porque uma pessoa em conflito interno permanente jamais consegue usar plenamente sua própria força. Parte dela está sempre tentando avançar, enquanto outra parte está dominada por medo, dúvida ou resistência. E viver assim é extremamente cansativo. Talvez por isso tanta gente hoje se sinta emocionalmente esgotada, mesmo quando aparentemente está indo bem. Não é apenas o excesso de tarefas que pesa, é o excesso de tensão psicológica acumulada por viver constantemente, tentando controlar tudo. Controlar resultados, controlar a opinião dos outros, controlar o futuro, controlar o tempo, controlar a imagem que transmite. E quanto mais alguém tenta controlar compulsivamente a vida, mais distante fica da própria capacidade de vivê-la com presença. Porque o controle absoluto exige vigilância constante. E vigilância constante destrói a paz interna. Existe uma frase silenciosa que governa a mente de muitas pessoas sem que elas percebam: eu só vou conseguir relaxar quando tudo finalmente estiver resolvido. Mas o problema é que a vida nunca chega a esse ponto. Sempre haverá alguma incerteza, alguma possibilidade de perda, alguma mudança inesperada, algum medo tentando convencer você de que ainda não é seguro desacelerar. E então a pessoa vive permanentemente em estado de preparação emocional para problemas que muitas vezes nunca chegam. Jung percebia que essa tensão contínua desconecta o indivíduo da própria natureza interior. A pessoa deixa de agir a partir da consciência e passa a agir a partir da sobrevivência psicológica. E sobreviver não é a mesma coisa que viver. Sobreviver cria rigidez. Viver exige presença. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem que quanto mais correm atrás de algo, mais aquilo parece escapar. Como se a vida resistisse à tentativa desesperada de controle. É como tentar segurar água com força excessiva. Quanto mais tensão existe nas mãos, menos elas conseguem sustentar. E isso não acontece apenas nos relacionamentos ou nos objetivos pessoais. Acontece também na forma como nos relacionamos com o tempo. Vivemos numa cultura que transformou a pressa em virtude moral. Estar ocupado parece significar importância. Descansar gera culpa. Silenciar parece improdutivo. E aos poucos as pessoas começam a perder a capacidade de simplesmente existir, sem sentir que deveriam estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Mas existe uma diferença enorme entre movimento consciente e agitação constante. Uma pessoa pode fazer muito e ainda assim estar profundamente desconectada de si mesma. Outra pode agir com calma, clareza e presença, e transformar completamente a direção da própria vida, justamente porque deixou de desperdiçar energia em ruído desnecessário. Jung entendia que o mundo externo frequentemente se organiza como reflexo do estado interno da consciência. Isso não significa que a realidade seja uma fantasia criada pela mente, mas significa que a forma como percebemos, interpretamos e reagimos ao mundo altera profundamente aquilo que construímos dentro dele. Uma mente caótica cria decisões caóticas.
Uma mente apressada interpreta tudo como urgência. Uma mente dominada por medo enxerga a ameaça até onde existe possibilidade. E é por isso que a calma se torna tão poderosa, porque ela reorganiza a percepção. Quando alguém desacelera internamente, passa a enxergar coisas que antes eram completamente invisíveis. Pequenos padrões começam a fazer sentido. Certas relações mostram sua verdadeira natureza. Algumas escolhas deixam de parecer coerentes. E até os próprios desejos começam a ser questionados. Eu realmente quero isso? Ou apenas aprendi que deveria querer? Essa pergunta muda vidas inteiras, porque muitas pessoas passam anos perseguindo objetivos que nunca nasceram verdadeiramente delas. Foram herdados da família, da sociedade, das comparações, da necessidade de aprovação ou do medo de parecer fracassado. E enquanto seguem tentando alcançar essas metas, algo dentro delas permanece inquieto. Existe uma sensação difícil de explicar de que, mesmo conquistando certas coisas, ainda continuam distantes de si mesmas. Jung dedicou grande parte do trabalho dele a compreender exatamente esse conflito. Ele acreditava que todo ser humano possui uma natureza própria, uma direção interna específica, e que quando a vida construída externamente se afasta demais dessa verdade interior, surge um vazio que nenhum reconhecimento externo consegue preencher completamente. Porque a alma humana não encontra descanso vivendo uma vida que não reconhece como verdadeira. E talvez seja exatamente aí que a calma começa a transformar tudo. Quando o ruído diminui, você finalmente consegue ouvir sua própria vida com mais honestidade. Percebe quais desejos realmente pertencem a você. Quais relações exigem uma versão artificial da sua personalidade. Quais ambientes alimentam sua energia e quais apenas consomem. Quais caminhos nasceram da verdade e quais nasceram do medo. Essa clareza raramente chega no meio do desespero. Ela nasce no silêncio, no espaço interno que surge quando você para de reagir compulsivamente ao mundo o tempo inteiro. E é, nesse espaço, que algo muito importante começa a florescer. Presença. Hoje quase todo mundo está fisicamente em algum lugar, mas mentalmente distante. As pessoas conversam enquanto pensam em outras coisas. Trabalham sem realmente sentir propósito. Vivem tentando alcançar o próximo momento sem conseguir habitar plenamente o atual. Mas Jung compreendia que o inconsciente não se manifesta através da pressa. Ele se manifesta através de símbolos, intuições, sensações sutis e percepções profundas que só conseguem emergir quando existe silêncio suficiente dentro da mente. Por isso, a calma não é apenas uma sensação agradável. Ela é uma condição psicológica necessária para enxergar com profundidade. Uma mente barulhenta interpreta apenas a superfície das coisas. Uma mente calma percebe significado. E isso muda completamente a forma como alguém conduz a própria vida. Porque, de repente, o sucesso deixa de ser apenas acumular conquistas externas e começa a se tornar alinhamento, coerência, verdade interna. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, não uma versão construída apenas para ser admirada, mas uma identidade integrada, consciente e verdadeira. E esse processo exige coragem, porque desacelerar num mundo obcecado por velocidade parece quase um ato de rebeldia. Escolher silêncio num ambiente dominado por excesso de estímulo exige maturidade emocional. Parar de correr atrás de validação externa significa confrontar partes profundas da própria insegurança. Muita gente prefere continuar ocupada, justamente para evitar esse encontro consigo mesma. Porque no silêncio aparecem perguntas difíceis. Estou vivendo a vida que realmente faz sentido para mim? Ou apenas repetindo padrões que aprendi sem nunca questionar? Quantas escolhas minhas nasceram do medo? Quantas relações mantive apenas porque tinha medo de ficar sozinho? Essas perguntas assustam, mas também libertam, porque a transformação real raramente começa quando alguém encontra todas as respostas. Ela começa quando alguém finalmente tem coragem de parar de fugir das perguntas. E talvez seja exatamente isso que a calma faz. Ela interrompe o automatismo, interrompe a corrida cega.
interrompe a necessidade desesperada de controlar tudo. E nesse espaço novo, algo muito mais verdadeiro começa lentamente a surgir. Não uma versão perfeita de você, mas uma versão consciente, mais inteira, mais alinhada, mais presente, e talvez, no fundo, seja isso que tantas pessoas realmente estão procurando sem perceber. Não apenas sucesso, não apenas reconhecimento, mas a sensação rara de finalmente estar vivendo uma vida que faz sentido por dentro também. A calma verdadeira não nasce quando o mundo finalmente desacelera. Ela nasce quando você aprende a não ser arrastado pelo caos dele. E talvez esse seja um dos maiores desafios da vida moderna. Porque tudo ao redor parece empurrar a mente para um estado constante de urgência. Notificações interrompem pensamentos antes mesmo que eles amadureçam. Prazos transformam cada dia numa corrida. Comparações silenciosas fazem parecer que todos estão avançando mais rápido do que você. E aos poucos, a pessoa começa a acreditar que viver significa permanecer permanentemente acelerada. Mas existe um preço psicológico enorme nisso. Uma mente que nunca descansa perde profundidade. Ela reage rápido, mas percebe pouco. Toma decisões impulsivas, mas raramente conscientes. Corre muito, mas frequentemente na direção errada. Jung entendia que o ser humano não encontra clareza vivendo em estado contínuo de distração. O inconsciente, que para ele era uma fonte profunda de orientação interior, não se revela através da pressa. Ele se manifesta através de símbolos, intuições, sensações sutis e pequenas percepções que só conseguem emergir quando existe silêncio suficiente dentro da mente. E esse silêncio se tornou raro. Talvez raro demais. Hoje muitas pessoas têm medo dele sem perceber. Mantém a mente ocupada o tempo inteiro, porque desacelerar significa entrar em contato consigo mesmas. Significa ouvir perguntas que estavam sendo abafadas pelo excesso de estímulo. Essa vida faz sentido para mim? Ou eu apenas me acostumei com ela? Estou vivendo com presença? Ou apenas sobrevivendo no automático? Essas perguntas assustam porque exigem honestidade. E honestidade muda vidas. Por isso, cultivar calma num mundo obcecado por velocidade se torna quase um ato de resistência psicológica. Cada vez que você escolhe respirar antes de reagir impulsivamente, algo muda. Cada vez que observa antes de concluir, algo amadurece dentro de você. Cada vez que silencia o excesso de ruído mental, sua percepção ganha profundidade, e pouco a pouco surge uma estabilidade interna que antes não existia. Não uma estabilidade rígida, mas uma presença mais sólida, uma sensação de não ser mais carregado por qualquer emoção momentânea, qualquer medo repentino ou qualquer pressão externa. Você continua vivendo no mesmo mundo caótico, mas já não é completamente dominado pelo ritmo dele. É como aprender a permanecer centrado enquanto tudo ao redor continua acelerado. E isso transforma profundamente a forma como a vida responde a você. Porque pessoas presentes percebem mais. Percebem detalhes emocionais que outros ignoram. Percebem intenções escondidas em conversas aparentemente comuns. Percebem oportunidades onde antes só enxergavam problemas. Percebem quando insistir e quando soltar. Jung chamava a atenção para algo fascinante. A realidade psicológica de uma pessoa influencia diretamente aquilo que ela consegue perceber no mundo externo. Uma mente dominada por medo interpreta quase tudo como ameaça. Uma mente dominada por carência interpreta quase tudo como rejeição. Uma mente dominada por ansiedade interpreta atrasos como fracasso. Mas uma mente calma percebe nuances. E nuances mudam destinos inteiros. Porque muitas vezes não é a realidade que aprisiona alguém. É a interpretação automática que ela faz dela. Talvez seja por isso que certas mudanças começam a acontecer quando você finalmente desacelera. Situações aparentemente aleatórias começam a se alinhar. Pessoas surgem no momento certo. Caminhos inesperados aparecem. Pequenas coincidências começam a carregar significado emocional profundo. Jung chamava isso de sincronicidade. Não como fantasia mística simplista, mas como momentos em que o mundo interno e o externo parecem entrar em ressonância de maneira significativa.
E talvez o mais interessante seja perceber que essas conexões quase nunca são notadas por uma mente em estado de tensão constante, porque a ansiedade estreita a percepção. Ela fixa a consciência num único ponto: o medo, o problema, a urgência, o controle, enquanto a calma amplia. E quando a consciência se expande, a vida deixa de parecer apenas uma sequência de obstáculos aleatórios. Você começa a perceber padrões, direções, pequenos sinais que antes passavam despercebidos no excesso de ruído mental. Uma conversa casual que muda uma decisão importante. Uma sensação insistente dizendo para não seguir determinado caminho. Uma oportunidade inesperada surgindo justamente depois que você parou de tentar controlar tudo compulsivamente. Esses momentos não acontecem porque o universo decidiu premiar você, magicamente. Eles acontecem porque seu estado interno mudou. E um estado interno diferente produz escolhas diferentes, percepções diferentes e movimentos diferentes. A calma não cria apenas paz, ela cria precisão. E existe uma força silenciosa enorme em agir com precisão em vez de agir por impulso. Pense em como a maioria das pessoas toma decisões quando está emocionalmente desequilibrada. Elas reagem rápido demais. Falam antes de refletir. Insistem em caminhos apenas porque já investiram tempo neles. Confundem intensidade emocional com verdade. Mas alguém em estado de presença percebe mais. Consegue esperar. Consegue observar. Consegue distinguir o que é apenas ansiedade momentânea do que realmente importa. E essa diferença muda completamente os resultados que a pessoa cria ao longo da vida. Porque muitas oportunidades não exigem força extrema, exigem lucidez, exigem capacidade de perceber o momento certo. Jung compreendia que o inconsciente humano possui uma inteligência própria, não uma inteligência lógica como a mente racional costuma valorizar, mas uma inteligência simbólica, intuitiva e profundamente conectada aos movimentos internos da psique. Por isso, tantas respostas importantes surgem quando a mente finalmente desacelera. No banho, durante uma caminhada, num momento de silêncio antes de dormir. Quando você para de tentar forçar uma solução desesperadamente e cria espaço interno, suficiente para que algo mais profundo finalmente apareça. Mas isso exige treino, porque a sociedade condicionou quase todo mundo a acreditar que produtividade constante é sinônimo de valor pessoal. Descansar gera culpa. Pausar parece desperdício. Silenciar parece improdutivo. E então as pessoas perdem contato com uma habilidade fundamental: escutar a si mesmas. Talvez seja por isso que tanta gente hoje se sinta desconectada mesmo cercada de estímulos o tempo inteiro. O excesso de informação não trouxe clareza. Trouxe ruído. E ruído constante impede profundidade, impede percepção, impede presença. Mas quando alguém começa a cultivar calma conscientemente, pequenas mudanças internas começam lentamente a se acumular. Ela já não reage imediatamente a toda provocação. Já não sente necessidade de controlar todas as respostas. Já não transforma cada incerteza em catástrofe emocional. E isso cria algo extremamente poderoso: espaço psicológico. Espaço para pensar melhor, sentir melhor, escolher melhor. E com o tempo, essa nova forma de existir transforma não apenas emoções internas, mas também resultados concretos da vida. Porque uma pessoa presente ouve melhor, decide melhor, se comunica melhor, percebe oportunidades melhor e constrói relações muito mais conscientes. Não porque virou perfeita, mas porque deixou de viver permanentemente dominada pelo automatismo da ansiedade. E talvez a maior transformação de todas aconteça justamente aqui, quando você percebe que não precisa controlar cada detalhe da vida para confiar nela. Essa confiança não nasce da ilusão de que nada dará errado. Nasce da experiência repetida de perceber que agir com clareza produz muito mais harmonia do que agir em pânico. E aos poucos surge uma sensação nova. Você deixa de viver tentando desesperadamente fazer a vida acontecer e começa a colaborar com ela. Existe uma diferença profunda entre lutar contra o fluxo da própria existência e aprender a caminhar junto dele. A primeira experiência
produz exaustão. A segunda produz alinhamento. E talvez seja exatamente esse alinhamento que tantas pessoas procuram quando falam sobre manifestação, destino ou propósito, sem perceber que, no fundo, o que realmente desejam é muito mais simples. Paz suficiente para finalmente ouvir a própria alma outra vez. Porque, no fundo, toda a energia que carregamos, inevitavelmente, se manifesta na forma como habitamos o mundo. Jung compreendia isso profundamente. Ele acreditava que a psique humana não reage apenas aos acontecimentos objetivos da vida, mas também ao campo emocional e simbólico que construímos internamente. E talvez seja exatamente por isso que dois indivíduos vivendo circunstâncias semelhantes possam experimentar realidades completamente diferentes. Um interpreta a vida através do medo constante, o outro através de uma consciência mais estável e presente. E essa diferença altera tudo. Altera a forma como se relacionam, como escolhem, como percebem oportunidades, como enfrentam dificuldades, como sustentam os próprios sonhos. Um desejo carregado de ansiedade cria tensão. Um desejo sustentado por clareza cria direção. E existe algo profundamente importante nessa diferença. Porque muitas pessoas acreditam que manifestar uma vida melhor significa desejar algo com mais força, insistir mais, pensar mais, controlar mais. Mas frequentemente é justamente esse excesso de tensão que impede a experiência de fluir naturalmente. O medo de perder cria apego. O apego cria compulsão. E a compulsão estreita completamente a percepção. A pessoa deixa de agir com consciência e passa a agir tentando desesperadamente evitar dor, rejeição ou fracasso. Tudo se torna emocionalmente urgente. Tudo parece definitivo demais. E quando alguém vive assim por tempo suficiente, começa a perder contato com uma sensação essencial: a confiança interior. Não uma confiança ingênua de acreditar que nada dará errado, mas a confiança madura de saber que não precisa controlar absolutamente tudo para continuar caminhando. Jung percebia que indivíduos psicologicamente mais integrados não são aqueles que nunca sentem medo ou incerteza. São aqueles que conseguem permanecer conscientes mesmo na presença dessas emoções. E isso muda completamente a maneira como enfrentam a vida. Porque uma pessoa dominada pela ansiedade tenta forçar resultados. Já uma pessoa conectada consigo mesma aprende a agir com intenção, sem transformar cada objetivo numa questão de sobrevivência emocional. E essa mudança é extremamente poderosa, porque quando o estado interno muda, a qualidade da presença muda junto. Você começa a agir de maneira mais coerente. Suas escolhas deixam de nascer do desespero momentâneo e passam a surgir de um lugar mais lúcido. E pouco a pouco, a própria vida parece responder de forma diferente. Não porque exista uma força mágica reorganizando tudo instantaneamente, mas porque você finalmente começou a criar espaço interno suficiente para perceber caminhos que antes eram invisíveis. A pressa excessiva produz visão estreita. A calma produz profundidade, e profundidade permite discernimento. Talvez por isso tantas pessoas sintam que as coisas começam a fluir depois que param de tentar controlar compulsivamente cada detalhe do futuro. Elas não abandonaram seus desejos, apenas deixaram de sufocá-los com medo constante. É como uma semente. Você pode regá-la, cuidar dela, criar condições favoráveis para crescimento, mas não pode puxá-la desesperadamente para fazê-la crescer mais rápido sem destruir o próprio processo. A vida também possui ritmos que não respondem bem à compulsão. Certas coisas precisam amadurecer. Relacionamentos, identidade, propósito, consciência. E quando alguém tenta acelerar artificialmente todos esses movimentos, acaba produzindo exatamente o oposto daquilo que desejava: desgaste, confusão e desconexão interna. Jung entendia que existe uma sabedoria silenciosa nos processos naturais da psique. Uma inteligência interna que organiza experiências, emoções e aprendizados no próprio tempo. Mas para perceber essa organização acontecendo, é necessário desacelerar o suficiente para escutar. E quase ninguém escuta mais. As pessoas vivem ocupadas demais, tentando alcançar o próximo momento sem realmente habitar o atual.
O presente se tornou apenas um corredor apressado entre uma preocupação e outra. E aos poucos elas perdem a capacidade de perceber que a própria vida está acontecendo agora, não apenas num futuro idealizado, mas a calma transforma a relação com o tempo. Você deixa de viver perseguindo constantemente uma sensação futura de completude. Começa a perceber que a qualidade do presente altera profundamente a forma como o futuro se constrói. E isso muda completamente a busca por sucesso, porque sucesso deixa de significar apenas acumular conquistas, provar valor, ser admirado ou finalmente sentir que merece existir. E passa a significar coerência, alinhamento, inteireza. Jung acreditava que o verdadeiro desenvolvimento humano não estava apenas em conquistar coisas externas, mas em integrar as partes fragmentadas da própria personalidade. Ele chamava esse processo de individuação, o caminho de se tornar inteiro, de deixar de viver dividido entre quem você realmente é e quem aprendeu que precisava ser para ser aceito. E talvez uma das consequências mais profundas da calma seja exatamente essa. Ela cria espaço para que essa integração aconteça. Porque quando a mente desacelera, partes esquecidas da psique começam a emergir. Emoções reprimidas aparecem. Desejos genuínos voltam à superfície. Feridas antigas pedem atenção. E lentamente, a pessoa começa a perceber que muitas das batalhas que travava externamente eram reflexos de conflitos internos nunca verdadeiramente enfrentados. No início, isso pode assustar, porque o silêncio revela. E revelar exige coragem. Muita gente prefere permanecer ocupada justamente para não entrar em contato com partes profundas de si mesma. Continuam correndo atrás de metas, distrações e validações externas, porque parar significaria perceber o quanto estavam emocionalmente distantes de si próprias. Mas Jung via esse confronto interno como necessário. Sem ele, toda mudança permanece superficial. A pessoa pode até mudar comportamentos externos temporariamente, mas continua internamente organizada pelos mesmos medos, padrões e feridas inconscientes. É por isso que a verdadeira transformação raramente acontece na velocidade que o ego gostaria. Ela exige maturação, exige presença, exige honestidade emocional, e a calma se torna o solo fértil onde tudo isso pode finalmente criar raízes profundas. Sem calma, qualquer crescimento psicológico vira apenas reação momentânea. Com calma, ele se torna integração real. E quando essa integração começa a acontecer, outra mudança silenciosa surge. Você se torna mais compassivo. Não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Porque percebe o quanto da própria vida foi construída tentando sobreviver emocionalmente. Quantas escolhas nasceram do medo? Quantas relações foram sustentadas por carência? Quantas metas surgiram da necessidade desesperada de validação? E em vez de se odiar por isso, você começa a compreender. Jung acreditava que consciência não deveria produzir arrogância moral. Deveria produzir humildade. Quanto mais alguém compreende profundamente a própria psique, mais entende a complexidade humana. E essa compreensão muda a forma como lidamos com falhas, dores e imperfeições. A calma permite exatamente isso. Ela cria espaço entre emoção e reação, espaço entre impulso e escolha, espaço suficiente para que a consciência participe antes que o automatismo assuma controle. E talvez seja exatamente aí que nasce a verdadeira força. Não na agressividade, não no controle absoluto, não na necessidade de vencer o tempo inteiro, mas na capacidade silenciosa de permanecer inteiro, mesmo em meio ao caos. Jung via isso como sinal de maturidade psicológica. A pessoa já não precisa reagir a tudo compulsivamente, já não vive tentando provar algo o tempo inteiro, já não transforma cada dificuldade numa ameaça contra a própria identidade. Ela aprende a atravessar a vida sem perder completamente a si mesma no processo. E isso é raro, muito raro, porque o mundo moderno recompensa intensidade imediata, velocidade constante e estimulação contínua. Poucos aprendem a cultivar profundidade. Poucos aprendem a permanecer presentes sem precisar fugir do silêncio. Mas talvez seja exatamente nesse silêncio
que a vida começa verdadeiramente a se reorganizar. Não porque tudo finalmente ficou perfeito, mas porque você parou de lutar contra si mesmo o tempo inteiro. E quando essa guerra interna termina, algo dentro de você finalmente consegue descansar. E desse descanso nasce uma forma completamente diferente de existir. Mais consciente, mais alinhada, mais verdadeira e, talvez pela primeira vez em muito tempo, mais próxima de quem você realmente é. Porque no final, talvez o maior desejo humano nunca tenha sido apenas conquistar mais coisas. Talvez o que as pessoas realmente procurem seja sentir que podem existir sem precisar se violentar internamente o tempo inteiro. E existe uma exaustão silenciosa em viver tentando provar valor constantemente. Provar que é suficiente. Provar que merece amor. Provar que está avançando rápido o bastante. Provar que não ficou para trás. O problema é que uma vida construída apenas sobre essa necessidade de validação externa inevitavelmente se torna frágil, porque depende o tempo inteiro de aprovação, reconhecimento e resultados para sustentar a própria identidade. Jung percebeu isso profundamente. Ele entendia que o sofrimento psicológico de muitas pessoas não vinha apenas dos acontecimentos externos da vida, mas do afastamento gradual da própria essência. Quanto mais alguém vive tentando corresponder apenas ao que o mundo espera dela, mais distante fica daquela parte interna que simplesmente deseja existir de forma verdadeira. E quanto maior essa distância, maior o vazio. Por isso, tantas pessoas alcançam metas importantes e, ainda assim, sentem que algo continua faltando. Não porque sejam ingratas, mas porque a alma humana não encontra descanso apenas em desempenho. Ela precisa de coerência. Precisa sentir que a vida vivida externamente possui alguma conexão real com aquilo que existe internamente. E talvez seja exatamente por isso que a calma se torna tão transformadora. Porque ela interrompe a necessidade compulsiva de performance, interrompe o automatismo, interrompe a corrida incessante atrás de validação. E nesse espaço silencioso, algo muito raro começa a acontecer. Você, finalmente, consegue ouvir a si mesmo sem tanto ruído. Hoje, quase tudo incentiva distração. As pessoas têm medo de parar porque parar significa sentir. Significa perceber o cansaço emocional acumulado. Significa confrontar perguntas que foram empurradas para o fundo da mente durante anos. Estou vivendo em coerência comigo mesmo? Ou apenas tentando sobreviver emocionalmente através de resultados? Quantas escolhas minhas nasceram do medo de não ser suficiente? Essas perguntas não possuem respostas simples. Mas Jung acreditava que a transformação verdadeira começa exatamente quando alguém encontra coragem para permanecer diante delas sem fugir imediatamente para novas distrações. Porque fugir é fácil. Difícil é permanecer. Difícil é sustentar silêncio suficiente para enxergar o que realmente existe dentro de si. E talvez seja por isso que a calma exige tanta coragem num mundo obcecado por velocidade. Permanecer presente enquanto tudo ao redor empurra para a pressa se tornou quase um ato revolucionário. Mas existe algo profundamente libertador em deixar de viver permanentemente tentando alcançar um futuro idealizado para finalmente habitar o presente com mais inteireza. O presente deixa de ser apenas um corredor apertado entre uma meta e outra, e passa a ser o lugar onde a vida realmente acontece. Jung compreendia que a individuação, esse processo de nos tornarmos quem verdadeiramente somos, não acontece no excesso de ruído. Ela acontece quando começamos lentamente a integrar partes esquecidas de nós mesmos. Partes que foram reprimidas para caber em expectativas externas, emoções ignoradas, desejos silenciados, medos escondidos sob excesso de produtividade. A calma cria espaço para esse reencontro. E esse reencontro muda tudo. Porque aos poucos você percebe que força verdadeira não nasce da necessidade constante de controlar. Nasce da capacidade de permanecer consciente mesmo diante da incerteza. A maioria das pessoas acredita que estabilidade significa ausência de problemas. Mas Jung enxergava a estabilidade de outra forma. Para ele,
Estabilidade era a capacidade de atravessar o caos sem perder completamente o contato consigo mesmo. E isso é muito diferente, porque a vida continuará trazendo mudanças. Haverá perdas, atrasos, momentos de dúvida, rejeições e períodos em que nada parecerá fazer sentido imediatamente. Mas quando existe um centro interno mais sólido, essas experiências deixam de destruir completamente a identidade da pessoa. Ela sofre, mas não se perde inteira dentro do sofrimento. Ela sente medo, mas não deixa que o medo decida tudo por ela. Ela atravessa tempestades sem transformar cada dificuldade numa prova de fracasso pessoal. E essa maturidade emocional nasce justamente da calma cultivada repetidamente nos pequenos momentos do cotidiano, na pausa antes da reação impulsiva, no silêncio antes da resposta agressiva, na capacidade de respirar antes de agir movido pelo medo. Pequenos gestos aparentemente simples, que lentamente reorganizam a psique inteira. Porque a calma não é apenas uma emoção agradável, ela é um estado psicológico que permite integração, permite consciência, permite discernimento, permite presença. E talvez a presença seja uma das coisas mais raras da nossa época. As pessoas estão fisicamente próximas umas das outras, mas emocionalmente ausentes. Conversam enquanto pensam no próximo compromisso. Escutam sem realmente ouvir. Vivem projetadas num futuro que nunca chega completamente. Mas quando alguém realmente aprende a estar presente, algo muda na qualidade da própria existência. As relações se tornam mais profundas, as decisões mais conscientes, as experiências mais reais. Até os momentos simples passam a carregar significado, porque a vida deixa de ser apenas uma corrida constante em direção ao próximo objetivo e começa finalmente a ser sentida. E talvez seja exatamente aí que nasce o tipo de sucesso que realmente permanece. Não aquele baseado apenas em aparência, comparação ou aprovação externa, mas o sucesso silencioso de alguém que consegue viver em coerência consigo mesmo. Jung acreditava que pessoas verdadeiramente integradas não precisam provar valor o tempo inteiro. Existe uma tranquilidade diferente nelas, uma presença menos desesperada. Elas continuam desejando crescer, construir, realizar coisas importantes, mas deixam de transformar cada conquista numa tentativa de preencher vazios internos impossíveis de serem preenchidos apenas externamente. E isso muda profundamente a relação com a própria vida. Porque quando alguém finalmente entende que não precisa correr desesperadamente para merecer existir, a vida começa a ganhar outra qualidade, mais leve, mais consciente, mais verdadeira. A calma, então, deixa de ser apenas uma ferramenta para reduzir a ansiedade e se torna um modo de existir, um modo de caminhar sem se abandonar constantemente no processo, um modo de construir sem perder a alma, um modo de crescer sem precisar destruir a própria paz interior para provar algo ao mundo. E talvez seja exatamente isso que Jung tentava mostrar o tempo inteiro. Que a verdadeira transformação acontece de dentro para fora, não através de máscaras, não através de performance, não através de velocidade compulsiva, mas através da coragem silenciosa de olhar para si mesmo com honestidade suficiente para deixar surgir aquilo que é verdadeiro. E isso exige tempo, exige presença, exige paciência, porque certas partes da alma não florescem sob pressão constante. Precisam de silêncio, precisam de espaço, precisam de calma. Talvez por isso tantas pessoas sintam uma espécie de alívio inexplicável quando finalmente desaceleram depois de anos vivendo em estado de urgência, como se alguma parte esquecida delas pudesse finalmente respirar outra vez. E talvez essa parte esquecida seja justamente a mais importante. A parte que não quer impressionar ninguém, não quer competir o tempo inteiro, não quer viver baseada apenas em medo e comparação, apenas quer existir de maneira inteira. E quando você começa a viver a partir desse lugar, algo muda silenciosamente. A vida continua imperfeita, os desafios continuam existindo, mas existe menos guerra dentro de você, menos necessidade de controlar tudo, menos medo constante de não ser suficiente. E no lugar dessa tensão surge algo muito mais poderoso:
Clareza. A clareza de perceber que talvez o verdadeiro sucesso nunca tenha sido chegar rapidamente a algum lugar, mas conseguir caminhar sem perder a si mesmo no caminho.